Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Gente, estou feliz demais. Ontem nós demos início, né, na série Tadeu. Espalha essa chama, né? Como alcançar vidas através do digital. Me senti muito honrada, tive a presença da Dê lá, a da Cindy também. Assim, de assistir no gravado, e a Dê é uma das pioneiras aqui, quando a gente começou a fazer o devocional. A Dê nunca perdeu, gente. Desde que a Dê entrou pro grupo, é raro a Denise faltar, assim, tem que ter um motivo, muito motivo para ela perder. A Dê, obrigada, Dê, de verdade, por estar lá. Fiquei muito nervosa, gente, é diferente. É uma etapa diferente, é um tempo diferente. Então, eu fiquei realmente muito nervosa, mas foi muito bom. Estou muito feliz, assim. Igual eu falei com vocês, né? Sonhando loucuras. Mas tendo certeza que Deus está no controle de tudo. Então, eu estou bem animada. Primeira vez que depois de dar a palestra eu não fico tão cansada, porque o meu corpo ele sempre sente muito. Então, eu acredito que até isso tem mudado, né? Até isso Deus tem trabalhado. Então, é isso. Estou muito feliz, de verdade. E quem puder se programe para ir para o próximo, tá? Mesmo que a gente já deu início à jornada, vai valer a pena vocês participarem dos dois últimos. Então, se organiza para que você possa estar presente, porque realmente vai ser algo que vai ser transformador, vai ser algo para ser um divisor de águas. Eu não consigo ser rasa, né? Eu quero sempre estar sendo intensa. Então, foi apenas um aquecimento, a preparação realmente ali do solo, para que eu comece a me sentir em casa e entregue padrão Lívia mesmo, né? Entregue mais do que o esperado. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer primeiramente pelas portas que o Senhor tem aberto, pelo Senhor não ter desistido de mim, mesmo quando eu só reclamava, mesmo quando eu só questionava, mesmo quando eu me posicionava de uma forma, Deus, que eu não estava conseguindo enxergar nada, nem entender. Ainda não entendo o que o Senhor quer, mas hoje eu pelo menos tenho a certeza, Deus, do que vibra no meu coração. Antes era algo como se estivesse muito distante, como se eu não conseguisse realmente enxergar com a minha visão espiritual. E hoje o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Então, Deus, o primeiro passo que eu quero para o teu povo hoje é abrir a visão espiritual deles. Porque eu sei o quanto é difícil, ó Pai, a gente caminhar ali sem conseguir ver o chão mesmo, sem conseguir ter uma direção, sem conseguir sentir 100% ali a tua presença. O Senhor está em silêncio, o que é passar pelo deserto. Então, para que a gente possa passar pelo nosso deserto, ó Deus, que o Senhor pelo menos abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar além do que a gente tem visto. E que com isso, Deus, a gente sinta a tua presença todos os dias da nossa vida, mesmo que o Senhor esteja em silêncio. Então, comece a abrir os nossos olhos espirituais, nos traga o renovo para mais um dia, ó Pai, porque grandes têm sido os desafios. Mas todos os dias a gente vai ter a certeza de que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor é quem vai falar em nosso coração, o Senhor quem vai nos guiar e o Senhor quem faz. E que no tempo certo o Senhor vai mudar a nossa história, que o Senhor vai mudar a nossa estação. Então eu quero te entregar mais essa manhã, ó Pai, pedindo para que o Senhor direcione mesmo o nosso coração dentro da tua vontade. Comece a fazer a obra na gente, ó Deus, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado para que a gente possa acessar o próximo nível. Que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha. Que saia todo sentimento que não provém de ti, soberba, o ego. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja aposto ao lugar, que eu sou aqui apenas um instrumento do Senhor. Eu sou aqui apenas boca do Senhor na terra e que nesse momento o Senhor possa falar com a gente. Abra o meu coração para ser o primeiro a te ouvir, mas abra o coração, ó Pai, de cada um que está aqui presente, de cada um que assiste no gravado, ó Deus, para que possa receber a tua palavra. Dê discernimento a cada uma dessas pessoas, ó Pai, para que elas possam entender tudo aquilo que for passado aqui, tudo aquilo que aqui for falado. Que hoje, Deus, nós venhamos a dar mais um passo em direção à sabedoria e que o Senhor derrame sobre nós a tua sabedoria, ó Pai.
Porque eu preciso do Senhor mais do que tudo na minha vida. Eu preciso que o Senhor me direcione. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nessa jornada da nossa vida, além de sabedoria, nós queremos ter uma intimidade com o Senhor. Não somente pelo que o Senhor pode fazer, ó Pai, mas pelo que o Senhor é. Então, o Senhor conhece o desejo mais profundo do nosso coração. Muda o que for preciso. Muda a intenção, Pai, se for necessário. Comece a nos transformar de dentro para fora. E que sejamos testemunhos vivos do Senhor aqui na terra. É isso que oramos e pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos para mais um dia. Provérbios 16 hoje, gente, lembrando que vocês precisam ler, tá? Toda vez. Acordou, leia provérbio. Se organize para acordar uns minutinhos mais cedo para que vocês possam ler a palavra. Hoje a gente vai falar sobre o Provérbios 16, que eu falo que é os passos, né? Porque é um dos capítulos mais estratégicos de toda a Bíblia. Então, ele fala dos planos, das decisões, do orgulho, da justiça e da dependência de Deus. Ele traz uma verdade central. A gente pode fazer os nossos planos, assim como devemos fazer os nossos planos. Mas só Deus pode confiar os passos. Ou seja, nós podemos fazer o nosso plano, mas somente Deus vai dar o decreto se é aquilo mesmo que a gente está sonhando ou não. Há anos atrás, eu era a pessoa que fazia planos com o meu trabalho como produtora de eventos. E eu tinha planos a longo prazo. Hoje tudo mudou. Por quê? Porque a minha missão, a minha jornada, o meu propósito, ele mudou. Então, através disso, os meus planos, os meus sonhos, eles mudam. Por quê? Porque é só Deus quem pode confiar. Há tempos atrás, eu jamais poderia imaginar viver o que eu estou vivendo hoje. Então, hoje, os meus planos e os meus sonhos, eles são completamente diferentes. Pode ser que alguns aconteçam, pode ser que outros não. Logo, quando eu voltei, né, comecei a trabalhar com a parte do coach, que foi a minha primeira formação, eu pensava em ser mentor e coach. Eu queria ser também treinadora comportamental, trabalhar lá com os grandes treinamentos comportamentais e, gente, hoje isso não é o meu maior sonho, mas antes era o meu maior sonho. Eu falava, eu tenho que fazer treinamentos grandes, lotar e fazer e acontecer e barará. Hoje isso não arde tanto no meu coração. Pode ser que isso aconteça? Pode. Eu estou à disposição da vida. Por quê? Porque é Deus quem vai fazer. Mas hoje não é o meu maior sonho. Hoje são outras loucuras da minha cabeça. Então, por isso que é tão importante a gente ter os nossos sonhos, ter os nossos planos, ter tudo anotado, né? Fazer o nosso quadro dos sonhos, por exemplo, mas é muito importante a gente entregar ali literalmente a Deus. Muita gente começa a buscar sabedoria para decidir certo, mas aqui a gente aprende que o segredo não é apenas decidir certo, é caminhar em rendição. É caminhar mesmo com Deus. E quando a gente submete a as escolhas de Deus e não as nossas escolhas, porque hoje, por exemplo, eu estou vivendo as escolhas dele. Se fosse por mim, vocês que me acompanham mais sempre sabem, que eu não faria devocional. Que eu ia literalmente encerrar, eu não queria, não era a vida que eu queria. Então eu passei a ter a escolha dele. E quando a gente começa a submeter a essas escolhas, a gente vai começar a andar um pouco mais em paz. Não é do dia para a noite, mas vai acontecer. Mesmo sem a gente entender tudo. Lá atrás eu reclamava. Lá atrás eu reclamava, mas hoje eu não reclamo mais. Hoje eu acordo e falo, obrigada, Deus. Nossa, obrigada, porque eu estava chorando aqui. Estou com o meu olho até meio remelado, porque eu estava chorando, porque Deus não desistiu de mim. Mesmo quando eu estava reclamando.
Mesmo quando eu não queria fazer. Enquanto a gente começa a tomar as decisões confiando dentro daquilo que ele quer pra gente, a nossa história muda. Porque mesmo em meio a conflitos, você vai começar a sentir uma paz que você nunca sentiu na sua vida. Então, esse capítulo ele vai nos ensinar que a vida não é sobre o quanto a gente planeja, o quanto a gente quer, mas é sobre quem vai guiar os nossos passos, é sobre Deus. E que a sabedoria começa quando a gente deixa com que ele cuide a cada detalhe. Ah, pronto, ferrou, né? Porque aqui a maioria é controlador, assim como eu era. Mas o que a gente precisa fazer? Entregar literalmente os nossos passos para ele. Literalmente, começar a confiar nele. E sim, o devocional ele é muito importante para cada um de nós. É sobre isso que eu tenho ministrado nas próximas 2 semanas nas palestras. Principalmente sobre o digital, porque aí a gente consegue alcançar pessoas que não é da nossa mesma região, assim como você, meu amor. E é por isso que eu pago esse preço, para que a palavra possa chegar até vocês, para que nossas vidas sejam transformadas. A minha, a sua, de cada um que toma a decisão de estar aqui presente. Eu não consigo encontrar toda semana, por exemplo, no presencial, mas eu consigo estar aqui todos os dias com vocês. E isso nos aproxima e nos aproxima de Deus também. Fico muito feliz de você estar aqui. Bom dia. E aí nós vamos entrar, para mim, que é o texto-chave, né, disso. O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os passos. Ou seja, a gente pode até sonhar, mas é tudo vem dele. Por isso a importância da gente alinhar o nosso coração com o dele. Isso foi, e nunca acontece do dia para a noite, tá, gente? Isso é buscar em oração mesmo. Porque durante muitos anos eu sonhei os meus sonhos. E só mudou quando eu comecei a orar mesmo, e a clamar para que Deus mudasse e que começasse a alinhar o meu coração com o dele. E aí a gente vai entrar nos 7 ensinamentos de Provérbios 16. O primeiro é justamente que traz esse versículo, né? Podemos planejar, mas Deus é quem decide o final. E isso vai falar do versículo 1 ao 9, fala muito sobre isso. Que aos homens pertence o plano no coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aqui Deus ele vai nos lembrar de confiar. Confiar. Ser sábio é confiar. A sabedoria não está no controlar. Então a gente precisa nos organizar, organizar nossa semana, organizar os nossos dias, organizar os nossos sonhos, as nossas metas. Mas a gente precisa entregar tudo na mão dele, submeter tudo à direção dele. A paz ela vai vir quando a gente deixa de tentar controlar tudo e realmente decide confiar. Aqui, gente, eu vou falar com vocês. Para mim, a minha experiência, porque eu sou uma pessoa muito controladora, eu era uma pessoa muito controladora, foi a parte mais difícil que eu tive no meu relacionamento com Deus. Porque eu orava e eu queria fazer a parte dele. Eu não queria descansar, eu não queria parar, eu não queria fazer. E ele ia me dando virada de chaves, ele ia me ensinando, e ele ia fazendo, ele ia acontecendo. E eu simplesmente não queria esperar. Eu já queria entrar em ação. Eu ficava, não, mas eu preciso fazer, não, mas eu preciso acontecer, e eu não queria ficar esperando o tempo dele. É como se eu quisesse fazer até a parte de Deus. Então, ter sabedoria não vai anular os nossos planos, mas começar a entregar a ele, né? Porque ele submete os planos aos propósitos. E quando eu comecei a confiar mais, ainda estou em processo, eu falar com vocês que eu não controlo, que eu realmente agora, entreguei. Não. Tem dia que eu acordo e falo, Deus, não, vamos fazer. Mas, ultimamente, eu tenho ficado um pouco mais calma, eu tenho parado, eu tenho respirado, eu tenho buscado mais, eu tenho entregado mais, eu tenho mudado muita coisa, eu tenho confiado mais. Se fosse antes, eu teria feito tudo diferente. Não sei se vocês sabem, né?
Eu tô tão acelerada que tem dia que eu esqueço que eu já falei. Eu tô mudando de Santa Luzia, voltei para BH, voltei com os meus atendimentos 100% online. E se fosse antes, gente, de coração, eu não voltaria. Eu não voltaria. Porque a Patrícia ela é uma pessoa muito importante para mim, a Patrícia ela me ajuda muito. É uma pessoa assim extraordinária. Então eu vou sentir muita falta da Patrícia. Se fosse antes, eu seria teimosa e falar assim, que voltar só pro digital? Não. Ainda mais que todo mundo falou, é passo para trás, você tá dando passo para trás. Não, não tô dando passo para trás, gente, porque Deus que mandou eu voltar. E vai ser por pouco tempo, mas foi Ele que mandou eu voltar. Então é o quê? Direcionar. Quais eram os meus planos? Continuar no presencial. Qual que é os planos de Deus para mim? Trabalhar no online. Deus, eis-me aqui. Não é essa a minha oração? Não é esse o meu pedido? Então é alinhar o nosso coração com o coração dele, para que você possa sonhar os sonhos dele, porque é ele quem está direcionando os seus passos. O segundo, Deus não pesa os motivos, ele olha as ações. Foi até aquilo que eu falei com vocês. E aí no versículo 2 fala: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E aí eu contei para vocês do filme, né, que eu assisti, eu acho que é Mente Divino, tá, gente? É uma comédia romântica, meio bobinha, mas eu gostei porque ele deixou vários ensinamentos. Aí mostra que, tipo assim, a menina começou a frequentar a igreja, ela comprou uma Bíblia, mas ela estava fazendo tudo por causa de um outro motivo. Ela não estava fazendo ali por causa de Deus, de verdade. Então Deus ele não vai avaliar se você está fazendo, ai, mas eu estou dando meu dízimo, eu estou dando a minha oferta, eu estou participando do devocional, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas e qual que é o verdadeiro motivo? Você está fazendo isso para agradar alguém? Você está fazendo isso só porque você quer as bênçãos acessadas do céu? Se for, desiste, porque você vai passar por tanta provação que então Deus ele vai olhar sempre a nossa intenção. E não adianta você nem mentir para você mesmo, porque ele conhece o fundo lá, do fundo do verdadeiro fundo do seu coração. Quando eu falo desiste de buscar a Deus pelo que ele pode fazer, não é para você realmente desistir, não, é desistir de buscar a Deus só por causa disso. A gente precisa ir muito além, muito mais profundo para que essas coisas possam começar a acontecer. Porque se você for assistir o filme lá, você vai ver que a vida da menina mudou. Porque ela não conhece o cara, ela conhece Deus. De uma maneira inusitada, mas ela conhece Deus. Então as intenções elas vão importar, porque Deus ele não vai olhar só o que você faz. Ele vai por que você faz. E você pode estar fazendo certo, mas pelo motivo errado. E isso vai bloquear o que Deus tem para você. E esse filme ele traz exatamente isso. Porque ela começa a buscar a Deus, mas pelo motivo errado. Então, é como se tudo na vida dela fosse bloqueado, começasse a dar tudo errado. Mas é aquela frase, né, gente? Escolhido não tem escolha. Quando a gente não tem escolha, tudo vai começar a se encaixar para que seja entregue justamente aquilo que precisa. Então, a sabedoria começa quando a gente reconhece que nem sempre a gente vai ter razão. Que a gente precisa começar a mudar os nossos motivos. O terceiro passo é entregar os planos. É o nosso caminho para a estabilidade. Que eu já falei no número 1, mas vou trazer um pouco mais forte agora. A gente consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos lhe serão bem-sucedidos. O sucesso espiritual é alinhar as nossas metas com o céu, os nossos sonhos com Deus. É consagrar e entregar tudo antes da gente executar, antes da gente fazer. É convidar a Deus para fazer parte. Gente, a primeira coisa do dia, antes de você pegar o celular, você está desligando já o alarme, porque normalmente a gente vai acordar com o alarme, é consagrar o nosso dia a Ele.
É convidar Deus para fazer parte do nosso dia, é convidar Deus para poder nos dar discernimento, é fazer a sua oração. Antes de você responder alguém no WhatsApp, antes de você ficar mexendo ali na sua rede social, tenha um tempo com Deus. Pode ser de 1 minuto só, mas consagra a primeira parte do seu dia a Ele. Porque não é só pedir para Ele abençoar, mas é convidar mesmo, falar, Deus, esse dia eu te entrego nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, dos meus planos. Porque tudo, gente, vai começar com uma oração. E eu posso te dar certeza, adoro isso, posso te dar certeza que vai terminar com frutos. Não busque pelos frutos, busque pela intimidade. Porque eu posso falar com vocês de coração. Ontem eu acordei aflita, claro, né? Eu estava indo para que a gente pudesse espalhar a chama, crescer o movimento, fazer coisas. Então eu já acordei com um monte de acusação ali. Foi um dia assim, foi um dia, gente, de verdade, foi um dia com muita ansiedade até. Acho que é por isso que, por mais que a Dê fala que foi fantástico, eu não achei que foi tão assim, não. Porque eu sei o que eu posso entregar. Mas eu estava muito cansada. Teve milagres assim de tempo recorde, depois eu conto para vocês em testemunho, mas eu estava muito cansada. Mas quando a gente entrega os planos para ele, ele vai fazer acontecer. Gente, os negócios das lembrancinhas, tudo estava atrasado. Chegou de manhã, mas quando eu fui imprimir as coisas, a impressora da copiadora não funcionava. Ele falava, gente, não é possível. Desliga a impressora, reativa isso, faz aquilo, faz assado. E demorou mais de 1 hora eu esperando lá para que eles imprimissem os papéis. Eu vim para casa, eu achei que não ia dar tempo de fazer. Eu comecei a orar. Eu consegui fazer as lembrancinhas. Eu ainda falei assim, isso é um milagre, porque em tempo normal eu trabalho com lembrancinhas mesmo assim, para a gente fazer para os nossos eventos. Eu não vendo, mas eu que faço os eventos todos. Eu sei o quanto demora. Então a gente colhe frutos, porque eu fiz as lembrancinhas todas, gente. Todas, 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 todas. E cheguei lá 5 minutos antes das 8. Achei que eu chegaria atrasado ainda. Então, quando a gente consagra, quando a gente descansa, quando a gente entrega, a gente vai colher os frutos. Não tem como não colher. E esse foi um dos meus frutos ontem. O quarto, o orgulho é o início da queda, mas a humildade vai abrir portas. Eu falei isso ontem. E no 16 repete. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. O orgulho ele vai tirar a gente do lugar de graça. Então a humildade vai nos posicionar para receber a instrução e a correção e o recomeço. Por isso que a gente precisa trazer a humildade. Porque a verdadeira grandeza, gente, é ajoelhar, é entregar a Deus, é nos humilhar diante da presença dele. O quinto, justiça de Deus é a base de todo governo e liderança. Os reis detestam o erro, pois o trono se firma pela justiça. Isso fala com quem lidera, cuida, influência, líderes que são íntegros, que firmam no trono. Pai justo que criam filhos firmes, pastores que andam com retidão e são sustentados. Onde há justiça, vai ter sustentação de Deus. Que eu falei com vocês, que a partir de agora que eu tenho mudado todos os meus planos e alinhando meus planos com Deus, gente, Deus tem me sustentado mesmo. Ontem foi cada crise de ansiedade que, mesmo sendo terapeuta, eu não conseguia me acalmar, para vocês terem noção. Falei, Deus, não é possível. Não é possível. Mas que o Senhor me sustenta, que dê tempo, e fui orando e fui orando. Gente, deu tempo e foi muito bom, foi tudo muito bonito. Mas sem ele, oh, eu não seria nada. Teria saído tudo do controle. Então, quando você começa a trazer a justiça, a trazer o certo para a sua vida, mesmo no dia mais desafiador da sua vida, ele vai trazer o alívio para sua alma. Ele vai continuar te sustentando.
O sexto, a sabedoria é melhor do que o ouro, o domínio próprio é melhor do que a força. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, adquirir o entendimento é melhor do que a prata. Melhor é o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso vai nos ensinar que quem governa a si mesmo vai governar o mundo e ao seu redor. Que quem se deixa guiar pela sabedoria vai evitar brigas, discussões, decisões precipitadas e o sofrimento desnecessário. Porque você já percebeu que toda vez que a gente toma uma decisão, na nossa emoção, depois a gente arrepende? A maioria das vezes, né? Então, quem domina o espírito vai vencer as batalhas invisíveis. E para a gente fechar, o sétimo. Deus endireita os caminhos e até transforma os erros em redenção. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, ele faz até os seus inimigos virarem paz com ele. Então, gente, nós não vamos agradar todo mundo, tá? Nem Cristo agradou todo mundo. Então, não espere que você vai agradar todo mundo. Não espere, porque não tem como você agradar todo mundo, por mais que você se esforce, tá? Mas se a gente agradar a Deus, até os nossos inimigos serão se aquietados. Até a pessoa que luta contra você, ela vai ser obrigada a ficar quietinha na dela. O favor divino, ele vai silenciar o caos e vai trazer paz. Antes havia guerra. E é o que eu falei com vocês. Antes eu vivia em guerra mesmo, antes eu vivia reclamando, e era luta atrás de luta, gente querendo me diminuir, gente querendo acabar comigo, gente me xingando, gente fazendo um monte de coisa. Hoje está todo mundo em silêncio. Claro, eu também tô, né? Eu tô escondida, eu não sei como é que vai ser depois que eu me posicionar, mas eu me apego a essa palavra, porque já pedi a Deus para andar na frente. Pode tentar me derrubar, fica à vontade, pode fazer o que quiser fazer. Tem espaço para todo mundo. Então, cada um no seu quadrado. Tenta pegar meus clientes. O que for para ser meu, vai ser meu. Cada um no seu quadrado. Quando Deus está no controle, gente, até a nossa guerra vai virar nosso testemunho. A gente que fica preocupado demais. Mas até a nossa guerra vai ser o nosso testemunho. A sua dificuldade vai ser para você testemunhar. Eu tenho testemunhado a minha já. Então, eu quero convidar vocês a lembrar que não se trata de planejar bem, mas de confiar, de entregar realmente o controle para ele. E que a gente não precisa entender tudo, a gente precisa entregar e confiar nele. Então, hoje eu quero que você entregue os seus passos, os seus planos, os seus sonhos e principalmente os próximos dias. A gente chegou assim à metade, né, do nosso desafio, do nosso propósito. Então, eu quero que você entregue, né, os próximos 15 dias na presença de Deus, os seus sonhos, os seus planos, aquilo que arde no seu coração. Eu quero que hoje você tire um tempo para que você possa orar para isso, tá? E eu quero que você reflita. Você está vivendo a vida que você quer ou você está vivendo a vida que Deus quer para você? Isso é o mais importante de você entender. Porque você precisa tomar essa decisão hoje do que você quer verdadeiramente para a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, por mais um passo que a gente dá diante da sabedoria. Obrigada por nos ensinar. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por cada um aqui, ó Deus, o Senhor tem um propósito, tem uma missão. E que hoje, Deus, no nosso coração, isso venha a ser claro. Que os sonhos do Senhor venham vibrar mais alto em nosso coração, para que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, para que o Senhor possa começar a fazer infinitamente mais através de cada um de nós.
Mas para isso, alinhe o nosso coração com o teu coração, para que a gente possa escolher estar a serviço da vida. A gente possa escolher os planos que o Senhor tem para nós. Por mais que os nossos planos sejam grandiosos, maravilhosos e lindos, mas o plano que o Senhor tem para a gente é muito melhor. Então, que o nosso coração comece a confiar totalmente, plenamente no Senhor. E que a gente entregue a Ti esses planos e sonhos. Papai amado, papai querido, tenha total liberdade em nosso meio, de fazer, de falar e de estar. E que a partir de hoje, durante os próximos 15 dias, o Senhor comece a fazer milagres e prodígios na nossa vida. Que nem as pessoas vão reconhecer a gente mais. Tira da nossa vida quem precisar de tirar. Afasta quem precisar de afastar. Começa a literalmente tirar aquilo que é âncora da nossa vida. Começa a transformar, ó Pai, cada vez mais o nosso coração, para que a gente possa viver exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então abençoa o teu povo, ó Pai. Dê sonhos para cada um deles, que eles voltem a sonhar e que sonhem os sonhos do Senhor para eles. Que o Senhor guarde e cuide cada vida que está aqui presente, cada vida que assiste no gravado, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a cada um deles. Que o Espírito Santo do Senhor visita todas as pessoas que estão ali no nosso grupo. Visita cada coração que está ali. Começa a trabalhar, ó Pai, os corações que precisam ser reacendidos, que sejam reacendidos. As pessoas que precisam estar na sua presença, que elas sejam ali motivadas a estarem na tua presença. Que o Senhor comece a trabalhar infinitamente mais através de cada um deles. Que o Senhor continue me usando, ó Pai, para trazer a liderança sobre o teu povo. Que o Senhor me guie, ó Pai, para que eu possa guiar o teu povo da melhor maneira. Que o Senhor continue me abençoando para que esse processo, esse projeto venha crescer cada vez mais. Que o Senhor já abençoa um lugar à mesa, Senhor, que será no dia 17 de agosto. Já vai escolhendo as pessoas que vão se assentar à mesa com a gente. Que o Senhor possa abençoar infinitamente mais, para que o teu mover venha acontecer ali. Para que o Espírito Santo do Senhor já venha incomodar cada pessoa que precisa tomar essa decisão de estar sentado à mesa com a gente. Pai, que o Senhor abençoe os pedidos de oração, visita cada pessoa que está no hospital, visita cada casamento, visita cada alma que está aflita. Que todos sejam, meu Pai, para serem testemunhos do Senhor aqui na terra. E que mais do que nunca, ó Deus, o Senhor visite o nosso coração, para alinhar o nosso coração ao teu coração. Te entregamos o nosso dia, te agradecemos por nos escolher, te convidamos para fazer parte do nosso dia e realinhar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Realinhar o nosso coração com o do Senhor. E que o Senhor nos capacite para que façamos um dia extraordinário. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. É isso, gente. Gratidão, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que vocês façam um extraordinário dia e que, se Deus quiser, a gente está juntinho aqui amanhã para mais um dia nesse propósito, para mais um dia nessa busca, tá? Qualquer coisa que precisarem, sabe que eu tô aqui no privado. E que Deus abençoe e fiquem com Deus.